Muito boa tarde a todos e a todas presentes nesta sala. Gostaria de começar por agradecer a presença de vocês todos hoje aqui, para juntos podermos tentar, pelo menos, fazer a diferença e mudarmos um bocadinho este drama. O segundo painel desta tarde vai debater a temática dos direitos humanos, a liberdade e a dignidade de ser pessoa, visto que muitos perdem a dignidade e a sua individualidade nesta condição sem abrigo. Ao meu lado direito, na ponta terei Nuno Silva, ativista do SOS Racismo, Sofia Neves, a presidente da Associação Plano I, que nos vai falar de violência de género. Temos connosco António Ribeiro, representante do movimento Uma Vida como a Arte, e Zé Soeiro, sociólogo e deputado do Bloco de Esquerda, defensor acérrimo dos direitos humanos. Eu vou passar então a palavra à Sofia. Pode ser? Pode ser. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, dirigir um agradecimento à Saber Compreender pelo convite e por estarmos hoje aqui a mudar o Porto. É isso que estamos a fazer. Portanto, a minha expectativa é que depois deste diálogo possam acontecer efetivamente mudanças, e as mudanças têm que ser cotidianas, as nossas pequenas revoluções de abril, como eu costumo chamar. Eu estou aqui efetivamente enquanto presidente da Associação Plano I, uma associação muito recente, criada em novembro do ano passado e apresentada formalmente ao público no dia 10 de dezembro do mesmo ano, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para que fiquem a conhecer um pouco a associação, dizer apenas que ela tem como missão a promoção da igualdade em todas as esferas da vida social e compromete-se, por isso, a contribuir para a melhoria de vida das pessoas, dos grupos e das comunidades, facilitando o seu acesso a oportunidades e a direitos, bem como a desconstruir e a combater, junto de diferentes interlocutores individuais e coletivos, discursos e práticas promotoras da discriminação, da exclusão e da violência. Fruto da formação e da experiência de pessoas envolvidas na associação, é nosso objetivo desenvolver ações que sejam socialmente implicadas e comprometidas com as especificidades das pessoas, não ignorando aquelas que são as suas vulnerabilidades particulares e que acentuam as desigualdades a que estão expostas. E eu destacaria aqui as desigualdades e as vulnerabilidades de género, de orientação sexual e de pertença étnica, que se intensificam quando a precariedade e a pobreza se somam às demais fragilidades. Porque o desafio lançado foi de refletir aqui sobre os direitos humanos, a liberdade e a dignidade de se ser pessoa, no meu caso especificamente sobre os direitos das mulheres, que é a área que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, pessoas, portanto, as mulheres também são pessoas, decidi trazer à discussão algumas das evidências que apontam no sentido das mulheres serem historicamente aquelas que mais sujeitas têm estado à discriminação, à precariedade, à pobreza, à exclusão e à violência. Em Portugal, e o estudo já foi aqui citado pela Ana Cristina Pereira, e de acordo com os dados deste estudo, recentemente publicado, designado Desigualdade do Rendimento e Pobreza em Portugal, as consequências sociais do programa de ajustamento, as mulheres foram as mais afetadas pela crise económica, não tínhamos qualquer dúvida deste facto. A incidência é claramente superior, a incidência da pobreza, no caso dos agregados familiares cujo indivíduo de referência é a mulher, mais 5,8%. Verifica-se que o ganho médio equivalente das mulheres representava em 2009 84% do oferido pelos homens, tendo esta proporção descido para 77% em 2014. O agravamento das diferenças salariais entre homens e mulheres no período entre 2009 e 2014 foi inequívoco. O ganho médio equivalente dos homens sofreu uma redução de 1,5%, enquanto o rendimento das mulheres diminuiu 11,5%. As famílias com representantes do sexo feminino registram uma quebra de rendimento de 20%, enquanto as famílias com representantes do sexo masculino registram um decréscimo de 8%. E atrás destes números estão pessoas. Em Portugal, como aliás no resto da Europa, a feminização da pobreza está associada a um aumento do número de mulheres em situação de sem-abrigo, muitas vezes o fim da linha de um processo continuado de marginalização social.
E o desafio que eu lanço a quem está no terreno, a quem faz investigação nesta área, é que o olhar sobre a situação das pessoas sem abrigo seja um olhar de género e um olhar que tenha em conta outras pertenças identitárias que são importantíssimas para percebermos de facto qual é a vulnerabilidade a que estas pessoas estão expostas. Não esquecer também que as mulheres são igualmente aquelas que mais discriminadas são no contexto do trabalho. Como já aqui dissemos, a diferença salarial é evidente entre os sexos e é a mais elevada de toda a Europa. As mulheres em Portugal ganham menos 13% do que os homens. São, para além disso, as que mais expostas estão à violência. O estudo Assédio Sexual e Moral no Trabalho em Portugal, que foi publicado em fevereiro de 2016, mostra que 14,4% das mulheres já sofreu, pelo menos uma vez, assédio sexual, tendo os homens passado pela mesma experiência em 8,6% dos casos. 16,7% e 15,9% das mulheres e dos homens, respectivamente, já foram moralmente assediados, aqueles que de alguma forma tiveram coragem de denunciar o assédio a que estiveram sujeitos. Esta tendência acentua-se quando se analisa o contexto familiar ou daquilo a que nós chamamos, erradamente, a intimidade. Das 6.595 participações apresentadas às forças policiais portuguesas em 2015, porque ainda não temos os dados de 2016, no âmbito da chamada violência doméstica, que é um termo com o qual eu tenho alguma dificuldade em concordar, porque a violência doméstica remete-nos para o espaço do privado e a violência que acontece entre parceiros é pública e, portanto, é da responsabilidade de todos e de todas. Mas dessas participações, 84,6% foram feitas por vítimas do sexo feminino. 86,9% dos denunciados eram do sexo masculino. 15% das vítimas, uma percentagem que é bastante expressiva, das vítimas tinham idades inferiores a 25 anos e 74% entre os 25 e os 54 anos. Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga foram os distritos com maior ocorrência, representando, reparem, 61% do total dos crimes no país. De 2004 a 2015, foram vítimas de femicídio, ou seja, o homicídio praticado em função da pertença de género em Portugal, 428 mulheres. Em 2015, 29 mulheres foram assassinadas e 39 mulheres foram vítimas de tentativa de femicídio. 87% das mulheres assassinadas foram pelos parceiros com quem mantinham ou tinham mantido no passado relações de intimidade. Destas, 35% já se encontravam separadas dos homicidas, o que significa que o fim da relação não é a garantia da proteção e da segurança das vítimas. A maioria destas mulheres foi assassinada em casa, em 62% dos casos. Mas também a rua é um espaço de perigo para as mulheres. Os crimes sexuais são sobretudo praticados contra o sexo feminino, estimulando-se a cultura da violação e do piropo, reconhecido na lei como importunação sexual, mas não assumido coletivamente como tal, propagada pelo discurso publicitário, pela linguagem musical ou via outros dispositivos de manutenção e reforço do sexismo. O país, e muito em concreto o Porto, tem ainda um longo caminho a percorrer no que às questões da discriminação e da violência de género diz respeito. Os diagnósticos estão feitos, é preciso agora atuar e é preciso implementar verdadeiramente a mudança. A região do norte do país apresenta índices de desigualdade, de violência e de exclusão que urgem uma intervenção integrada. Como assinalado no diagnóstico prospectivo da região do norte 2014-2020, verifica-se uma concentração espacial de situações de pobreza e de exclusão social, elevadas taxas de desemprego, situações de marginalidade social, rarefação da atividade económica e degradação física do edificado e do ambiente envolvente. Parece-nos, pois, que estar aqui hoje a responder ao desafio de saber compreender, de mudar o Porto, é o princípio de alguma coisa que todos e todas sabemos que tem que acontecer, que está a acontecer agora. Mas também a necessidade de termos cada vez mais trabalho especializado, articulado, reflexivo e crítico. A mim parece-me que há que
de alguma forma, avaliar a eficácia daquilo que foi feito até ao momento, para, a partir daqui, conseguirmos encontrar estratégias efetivamente mais eficazes. Trabalho com as pessoas, já aqui se disse, e não para as pessoas. As pessoas têm que ser envolvidas, a sua voz tem que se tornar audível, tem que se tornar pública. Nós não podemos assumir que sabemos quais são as necessidades dos outros. É preciso que sejam os outros a dizer também quais são as suas necessidades. E por vezes achamos, nós académicos, eu sou académica, trabalho, como eu vos disse, nesta área da violência de género há muito tempo, achamos que temos um saber iluminado e que, portanto, não temos necessidade de ouvir as pessoas porque o saber científico é único e absoluto. Não, é exatamente o inverso. O nosso saber é apenas mais um saber que pode ser usado efetivamente em benefício das pessoas, mas as pessoas têm que ser ouvidas. Mas também trabalho apoiado, financiado e sustentado. Nós não podemos esquecer que muitas das instituições que estão aqui presentes trabalham em regime de voluntariado e trabalham com grande sacrifício pessoal, numa lógica a prazo. Nós não podemos continuar a trabalhar em Portugal a prazo, porque as pessoas não vivem a prazo. Portanto, esta ideia de que os projetos têm a duração de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, mas que depois é quase necessário recomeçar do zero, é quase que um passaporte para o fracasso. Portanto, tem que haver uma perspectiva de continuidade, de consolidação, ou então vamos estar aqui anos a fio a repetir exatamente a mesma coisa. E eu revejo-me naquilo que foi dito antes, também já estou cansada de repetir a mesma coisa. Nós já sabemos que os problemas existem, eles estão aí, estão à mostra, portanto, é necessário agora, de facto, tomar parte de alguma coisa que tem que ser verdadeiramente mudada. E para mudar o Porto é preciso saber compreender o Porto. Eu acho que o nome desta associação é um nome muito feliz. É preciso saber compreender, é preciso saber e compreender, e é preciso compreender para saber. Portanto, eu acho que vocês fizeram aqui um pleno em criar uma associação com este nome. Uma associação que nos traz uma energia, uma vontade de fazer, de criar, de melhorar, de mudar. E eu queria agradecer em particular ao Cris e à Dora o terem me dado a mim também outra esperança para continuar. Muito obrigada. Obrigado, Sofia, antes de mais, pelo testemunho que nos deixou aqui. Vou passar a palavra ao Nuno. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho uma apresentação tão estruturada, portanto, vou pedir até que controlem o tempo. O desafio que me foi feito para estar aqui nesta mesa, para além de apresentar a associação que represento, o SOS Racismo, foi também o de dar, enfim, alguma imagem sobre o que constitui o trabalho de um ativista, e o que é que pode ser o trabalho de um ativista e porque é que eu tomei esta opção. E ao vir para cá, estava a pensar que para o ano, portanto, daqui a alguns meses, faz 10 anos que eu, enfim, abracei o convite para o SOS Racismo. Ou seja, na altura, toda a gente que estava aqui nesta mesa eram muito miudinhos. E, portanto, já passaram 10 anos, e é assustador pensar que já passaram 10 anos. É estranho agora olhar para trás e tentar perceber por que razão é que eu abracei este projeto, considerando até que eu sou um privilegiado. Portanto, sou branco, sou homem, enfim, tinha emprego, a minha vida não tem nada a ver com questões de discriminação racial, enfim, eu trabalho na área da saúde, embora também tenha a ver com questões de discriminação de acesso a cuidados de saúde, mas, enfim, é uma área completamente diferente. Portanto, o que é que me fez abraçar este projeto? Essencialmente foram duas razões. A primeira, se calhar, não é tão nobre, mas é uma razão válida. Foram as pessoas que eu fui encontrando. A Sofia conheceu uma, o João Antunes, enfim, um conjunto de pessoas que, de facto, me interessaram e transmitiram também interesse por estar neste setor e nesta luta. A segunda razão, essa sim, já mais, se calhar não sei, prende-se com a ideia ou a imagem que eu tenho da democracia e do exercício da democracia enfim, e do cumprimento dos valores da liberdade e da igualdade.
é que a democracia não se, isto é uma frase feita, mas enfim, eu vou repeti-la, a democracia não se esgota no mero sistema de escolha de representação. Portanto, não se esgota no ato de votarmos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5, consoante as eleições, não se esgota nesse momento. A democracia faz-se e exerce todos os dias, e o caso dos direitos humanos é um exemplo flagrante em que o exercício do direito de voto não nos resolve o problema. Vocês veem, por exemplo, nos últimos anos, a questão dos refugiados. Enfim, há instrumentos de direito internacional em vigor que, em princípio, resolveriam o problema. Enfim, alguém que é vítima de uma guerra, ou foge de uma guerra ou de uma perseguição no seu país e chega a um outro, exerce o seu pedido, o pedido é apreciado e, em princípio, se tudo corresse bem conforme estão os instrumentos jurídicos internacionais, o problema era resolvido. O problema não é resolvido. Reparem, neste momento, soubemos esta semana, 6 dos refugiados neste momento se encontram na Grécia e que à partida estariam integrados num programa para serem colocados nos vários países da União Europeia, só 6% daquela gente foi integrada até agora. Portanto, neste momento os campos que foram construídos nas ilhas gregas estão a abarrotar, o problema não é resolvido. Vamos ter, por exemplo, no próximo dia 2 de outubro, um referendo na Hungria verdadeiramente incrível. Portanto, a Hungria vai referendar se deve ou não aceitar as cotas que são impostas pela União Europeia para receberem imigrantes. Portanto, eles vão referendar o exercício de um direito humano, portanto, o pedido de asilo. E, portanto, como veem, não é suficiente nós elegermos pessoas para resolvermos este problema. É importante lutarmos todos os dias e, de facto, o problema só não é mais grave, sobretudo na Grécia, porque existem uma série de associações, uma série de ativistas que vão tentando minorar os problemas daquela gente. Para além disso, dizer-vos também que o antirracismo não se reduz à frase de eu não sou, ou eu não admito. A passividade perante fenómenos racistas implica-nos a nós também. Dar-vos um outro exemplo. Esta semana, num relatório na Alemanha, indicou que este ano os crimes classificados como racistas ou xenófobos aumentaram em cerca de 42% relativamente ao ano passado. Este ano, neste fim de semana passado, salvo erro, Berlim teve as suas eleições federais e, pela primeira vez, há um partido neonazi que elege deputados para o Parlamento Federal. Aliás, este partido neonazi já conseguiu entrar em 10 parlamentos regionais na Alemanha. Enfim, a Alemanha, apesar de tudo, ainda é um país com muitas diferenças. A Alemanha de Leste é um país muito mais pobre, é uma zona muito mais pobre, mais afetada pelo desemprego, e onde estes movimentos têm conseguido, enfim, aparecer. Mas a verdade é que estes ataques só são possíveis se não houver ninguém que faça um contraponto. E, portanto, a passividade da sociedade também é cúmplice deste aumento dos ataques racistas e xenófobos na Alemanha, enfim, e um pouco por toda a Europa. Em relação ao Porto e ao convite que me foi feito, primeiro esqueci-me de um pormenor muito importante, que era dar-vos parabéns a saber compreender. Na pessoa do Cris e da Dora, porque são as pessoas com quem eu vou convivendo mais e vou estando mais vezes, mas dizer-vos que é importante estas dinâmicas, também para nós podermos ter alguma oportunidade para vos dar a conhecer um outro lado do Porto. Eu teria imensas histórias para vos contar destes 10 anos de ativismo. Eu vou tentar contar uma, não deixem-me só ver o tempo, e se tiver tempo contarei uma segunda, mas pronto, vou-vos contar uma que foi a que mais me impressionou, e é uma história que passa escondida, que nós não temos ideia do que se passa aqui no Porto, se calhar em pessoas que nós nunca imaginaríamos que pudesse acontecer. Há uns anos, nós recebemos um pedido de ajuda de uma pessoa de Lisboa, que teria recebido, eu já contei algumas vezes esta história em público, a história nunca foi tornada pública na altura por razões de segurança, enfim, mas o tempo já passou e irá ser publicada, mas até lá já tem autorizações para a poder contar. Bom, nós tivemos um pedido de ajuda, enfim, de uma amiga nossa em Lisboa, e qual era a história? Eu vou-vos contar já a parte final para não perder muito tempo com nós. Há um casal aqui de Porto, jovens, os dois arquitetos, que foram passar férias, ou supostamente vão passar férias, a Moçambique. Em Moçambique entram em contacto com numa aldeia, entram em contacto com uma família
e durante o período que passaram, mais ou menos 15 dias, uma semana, 15 dias, foram contactando diariamente com a família, enfim, contando da vida deles e que estavam a tentar criar outros negócios para além da arquitetura e para além do escritório, do ateliê que tinham e do trabalho que tinham. Também tinham intenções de abrir um cabeleireiro, enfim, entrar nesse ramo de atividade e precisavam de pessoas. E pronto, e assim conseguiram convencer uma jovem de 20 anos, enfim, que ficou agradada com o salário que lhe propunham, com a proposta de contrato, e portanto aceitou vir com este jovem casal de arquitetos para o Porto. Trataram rapidamente dos procedimentos, portanto, tinham um contrato de trabalho, ou uma proposta de contrato de trabalho, facilmente conseguiram um visto de trabalho na Embaixada em Moçambique, e portanto conseguiram entrar em Portugal de forma regular. Chegados a Portugal, e 2 dias depois de serem aterrados, este casal comunica à rapariga que, afinal, o contrato não poderia ser cumprido porque, por problemas financeiros, não foi possível ter as licenças necessárias para abrir o cabeleireiro. E, portanto, ela teria 2 hipóteses, que era ou regressava a Moçambique, ou então, enfim, eles poderiam pensar numa possibilidade de a ter como empregada doméstica em casa, porque tinham 2 filhos, precisavam de alguém para tratar dos filhos, enfim, apresentaram esta proposta. Claro que a proposta já não era com o mesmo ordenado que lhe tinham dito da primeira vez, o ordenado era substancialmente inferior. Eu creio que à data o que eles lhe propunham como empregado doméstico eram 200 euros, sendo que 100 não lhe eram entregues, supostamente eram entregues numa conta bancária, portanto só lhe dariam 100 euros para a mão, e ela trabalharia num regime interno. A mensagem que foi transferida a esta rapariga foi que, tendo em conta que não iam cumprir o contrato, ela teria que ter muito cuidado quando saísse de casa, porque a polícia podia apanhá-la, enfim, ela seria expulsa do país por não estar a cumprir, não estar dentro daquilo que tinha comunicado às autoridades, e, portanto, confiscaram os documentos. Então, basicamente, esta rapariga só podia atravessar a rua para ir ao supermercado e voltar, e trabalhava quase 24 horas em casa destes senhores. É evidente que o tempo foi passando. Ela foi conseguindo estabelecer contactos com a família em Moçambique, e é num destes contactos que a família, enfim, entra em pânico e tenta resolver a questão, e o pedido de ajuda chega até nós. Agora, a parte que me surpreendeu. Obviamente que nós, para ajudarmos a rapariga, era uma situação difícil, porque, enfim, nós poderíamos tirá-la de casa, mas depois tínhamos que regularizar a situação. E, portanto, tínhamos que comunicar ao CEF o que se tinha passado, e o nosso medo era que, ao fazer isto, ela eventualmente fosse expulsa do país, porque de facto não tinha contrato de trabalho, não tinha residência, não cumpria os requisitos para conseguir uma autorização de residência. A única hipótese seria eventualmente apresentar uma queixa contra os seus patrões e tentar que ela obtivesse uma autorização especial, enfim, por poder constituir-se como testemunha num eventual processo contra os seus patrões. Bom, de qualquer forma, nós, para decidir o que deveríamos fazer, teríamos que perguntar primeiro ao CEF, e solicitamos uma reunião, na altura, com um diretor regional de quem eu guardo boas memórias, já não está cá no Porto, mas foi uma pessoa com quem nós trabalhamos e guardo, sinceramente, saudáveis memórias desse período. Bom, em reunião, quando apresentamos a situação, qual não é o meu espanto quando me é comunicado pelo CEF que este é um método mais do que comum no Porto e em Lisboa, de resgatarem pessoas para trabalharem internamente em casas, nomeadamente de uma... Eu já tenho medo de utilizar a palavra classe média ou classe alta, já não sei quem é neste país, mas pronto. Eu esqueci depois. E lembrei-me também esta semana que afinal não sou tão privilegiado assim, afinal pertenço a uma minoria, não pertenço à classe média, pertenço a uma minoria. Tendo em conta os comentários desta semana e as discussões, eu reparei que o meu património é um bocado escasso. Mas voltando atrás, portanto, pelos vistos, este comportamento é usual. Ou seja, há uma série de redes formais e informais de tráfico de pessoas para emprego doméstico. Bom, nós conseguimos resolver o problema à senhora, portanto, resgatamos a senhora da casa, conseguimos arranjar um emprego, apresentamos queixa contra este casal, e o processo seguiu os seus trâmites normais. Nós depois também perdemos um bocado de fio à meada, mas enfim, conseguimos resolver a situação dela. Quanto aos arquitetos, não sei depois o que é que lhes aconteceu. Vou-vos só contar uma segunda história, que tem a ver com outro aspecto do ativismo, que me parece também interessante e juro que me cala.
É evidente, a Sofia tocou num ponto interessante, que é difícil estarmos nestas lutas em part-time. É difícil, quer dizer, porque nós não conseguimos resolver os problemas todos, nem toda a gente está disponível, até pode ter um interesse muito grande em participar, mas enfim, o dia-a-dia é difícil. E portanto, e somos poucos. A ideia que eu tenho é que somos poucos. Quando há um evento qualquer deste género, nós vamos conhecendo-nos. Já nos vimos em qualquer lado, somos poucos, de facto. E às vezes, por isso, por termos esta atividade em part-time e por sermos pouco, às vezes perdemos um bocado a noção daquilo que podemos ou não devemos fazer enquanto ativistas. Eu vou-vos dar só um caso, e depois calmo, que mais dúvidas me suscitou, mesmo eu entender que estava a fazer uma coisa correta. Num bairro aqui no Porto, e voltando a trazer o Porto à colação, não interessará propriamente o nome do bairro nem o nome das pessoas, mas num bairro do Porto, aqui há uns anos, a PSP fez uma intervenção porque procurava alguém, um indivíduo, que era procurado por tráfico de droga. A intervenção foi musculada, apesar de só procurarem um indivíduo, e foi de tal forma musculada que, enfim, as pessoas sentiram-se, obviamente, violentadas. E há uma senhora, mais velha, da comunidade, estamos a falar de um bairro onde a presença de comunidades ciganas é significativa, e uma das pessoas mais velhas tentou procurar diálogo com a polícia para perceber por que razão é que, se o objetivo era apanhar ou deter uma pessoa, por que razão é que tinham tido uma intervenção tão musculada. Bom, a senhora teve que ser levada também para a esquadra, juntamente com uma série de gente, foram levados para a esquadra para o interrogatório. E no final do dia, há um senhor que vive também neste bairro, mas que estava fora, porque estava na feira a trabalhar com o seu filho. Quando chegam e têm conhecimento deste facto, vão à esquadra para tentar obter informação. Isto foi mais ou menos ao final da tarde, cerca de 1 da manhã, ele dá entrada no Hospital de São João, o filho acabou por não ir ao hospital. Diz a polícia que quando eles entraram vinham muito agressivos e que, enfim, tombaram, caíram pelas escadas abaixo e tiveram que receber tratamento hospitalar. Foram apresentadas uma série de queixas, a polícia apresentou queixas quanto ao senhor e ao filho, eles apresentaram queixa relativamente à polícia por violência policial, e pela primeira vez que eu me recordo, a queixa da polícia contra os dois indivíduos foi arquivada, a queixa deles foi dada como procedente, o processo avançou, os polícias foram acusados e foram condenados, enfim, por uma série de crimes, nomeadamente ofensas corporais graves, e foram condenados, salvo erro na altura, a 2 anos com prisão suspensa. Como é evidente, da nossa parte enquanto ativistas, e como acompanhamos este processo, nós teríamos que dar eco público da decisão do tribunal. Não havia outra forma. É tão raro isto acontecer que nos sentimos obrigados a dar eco público. E, portanto, eu creio que foi emitido, o SOS emitiu um comunicado, na altura eu subscrevi o comunicado, imediatamente fui contactado por jornalistas, e recordo-me de uma jornalista da SIC que me fez uma entrevista por telefone, eu estava em Lisboa na altura, e a peça passou no dia seguinte. Mal a peça passa na televisão, eu recebo um telefonema do próprio senhor que tinha sido agredido, e que me diz, porque é que vocês emitiram este comunicado? Respondi, bom, parece-me útil que as pessoas saibam do que aconteceu, até para não se reproduzir, para as pessoas saberem que também têm instrumentos, enfim, o Estado de Direito ainda é um Estado de Direito, que há formas de resolver. E ele respondeu de uma forma simples, pois, isso é tudo muito bonito, mas eu amanhã tenho que ir para a feira trabalhar e vou ter os polícias todos, amigos, os que foram condenados, a chatear. Pronto, eu na altura, hoje manteria o mesmo comportamento, mas isto para vos transmitir que às vezes, por não termos tempo para trabalhar as questões, também não temos tempo para nos aproximar das pessoas e, portanto, este desfazamento meu, relativamente àquela comunidade, não me fez sequer pensar que, efetivamente, a minha ação enquanto emissão de comunicado e atuação pública podia ter reflexo e, portanto, não tendo sido concertada com a comunidade, eu provavelmente teria feito hoje o mesmo, mas se pudesse, teria feito isto concertado com a comunidade, mas o tempo, enfim, é nulo. Termino já. Só pontos positivos e pontos negativos do ativismo, do SOS, no caso aqui de Porto. Pontos positivos, não só os problemas pessoais que fomos tentando resolver, enfim, foram vários, estas são só 2 histórias, são muitas. Tivemos alguns projetos que ainda com limitação temporal, eu creio que são significativos. O caso do Catapulta
que anda para aí qualquer coisa por cada pouco. Lá atrás. Lá atrás? Isso é projetado atrás deste. Está bem. Onde forem a convívio. Ok. Portanto, é um projeto que trabalha com nós na Sé, na freguesia da Sé, não sei se é assim que se chama, freguesia da Sé. A criação do Observatório dos Direitos Humanos, já que estamos a falar de direitos humanos, portanto, foi criada aqui no Porto uma série de associações que constituíram-se numa frente associativa para estudar a violação dos direitos humanos em Portugal, tem emitido uma série de relatórios, tem tido uma intervenção interessante, aliás, para terem uma ideia, se forem à página do Observatório dos Direitos Humanos, há uma série de casos relatados que já são utilizados nas faculdades de Direito, por exemplo, como hipótese para exames. A MICAR, a Mostra Internacional de Cinema Antirracista, já agora convido-vos a estarem presentes na MICAR, acontecerá no Rivoli pela terceira vez consecutiva, o terceiro ano consecutivo, de 14 a 16 de outubro. Enfim, é uma aposta do SOS numa forma de intervenção mais ligada à cultura e ao cinema. Mas depois também temos os pontos negativos. De facto, não conseguimos resolver os problemas do mundo. É sempre frustrante o ativismo. Sempre. Sorrimos quando conseguimos resolver algumas coisas, mas ficamos tristes porque não conseguimos resolver tudo. E sobretudo terminava porque faltam pessoas. Este é um ponto negativo, de facto. E tem faltado muitas pessoas aos vários ativismos na cidade. Repito o que disse há bocadinho, somos poucos, conhecemos quase todos uns aos outros, às vezes até nos atropelamos, e era necessário que mais gente aparecesse e mais gente se disponibilizasse para estes temas. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Eu vou passar a palavra ao Zé Soeiro. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu queria também agradecer a Saber Compreender. Eu conheci já há uns tempos a Dora, o Cristian e depois as outras pessoas que eles me apresentaram e acho que há qualquer coisa no tipo de atividade que esta associação procura fazer que é muito importante e muito interessante. Desde logo, o modo como, no contacto com as outras pessoas, tratam as pessoas de igual para igual. E parecendo uma coisa básica, infelizmente não é assim tão frequente no modo como as associações se dirigem às pessoas que supostamente querem ajudar ou com quem querem, enfim, com quem querem intervir. E, portanto, não identifico na Saber Compreender aqueles tiques de caridade que se fazem de baixo para cima, ou de cima para baixo. Mas uma relação concreta, afetiva, que não faz do voluntariado uma espécie de entretenimento para nos satisfazermos a nós próprios, mas uma forma de luta por justiça concreta e uma forma de militância para que as coisas se vão alterando e procurando também entrar em ligação com outras pessoas e projetar os casos individuais para além deles próprios, isto é, tentar resolvê-los não apenas naquele momento, mas tentar perceber como é que se pode intervir. E acho que as cumplicidades que eles proporcionam com este encontro de nós nos conhecermos, pessoas que estão a intervir em vários sítios, acho que podem ser muito importantes também para o futuro. Depois, sobre os direitos humanos, é um tema difícil, digamos assim. Eu lembrei-me de um episódio muito conhecido de um jornalista que pergunta ao Gandhi o que é que ele acha, qual é a opinião do Gandhi sobre a civilização ocidental. E o Gandhi responde: acho que seria uma excelente ideia. E sobre os direitos humanos, é mais ou menos a resposta que eu gostaria de dar, ou a que eu acho que é melhor. Sobre os direitos humanos, eu acho que seria uma excelente ideia. Acontece que todos nós vivemos a frustração de sabermos que eles são violados diariamente, em várias das suas dimensões. E, portanto, é bom nós termos uma carta de direitos humanos, é bom nós termos as leis do nosso lado, é bom nós termos um conjunto de direitos inscritos na Constituição, e já agora diga-se de passagem que normalmente os direitos, antes de estarem inscritos nas leis, foram arrancados ao poder por lutas sociais e por pessoas que se mobilizaram para que eles tivessem existência, mas ainda bem que eles existem, ainda bem que esses instrumentos existem, mas eles são úteis se forem uma ferramenta de luta. Isto é, nós queremos ter a Carta dos Direitos Humanos do nosso lado, queremos ter a Constituição do nosso lado, queremos ter uma lei do nosso lado, mas isso em si mesmo não resolve os problemas se nós não tomarmos esses instrumentos como mais um instrumento que está ao nosso dispor para podermos fazer valer
justiça, igualdade, etc. O primeiro artigo da Declaração Universal é profundamente subversivo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Excelente ideia. Seria uma excelente ideia. Mas para nós fazermos desta excelente ideia uma coisa real, uma coisa concreta, a minha percepção, o confronto que eu observo entre os direitos humanos, tal como estão escritos, e a realidade que todos nós observamos todos os dias, é que para que essa ideia, se nós a tomarmos como referência, para que ela seja real, ou para que a realidade se aproxime mais desse objetivo, os direitos humanos, se nós queremos defender os direitos humanos, estamos metidos num conflito de altíssima intensidade com um conjunto de poderes que hoje determinam grande parte da desigualdade, do sofrimento, da opressão, da discriminação que existe. E pronto, e por isso, se nós tivermos em conta só a dimensão dos direitos humanos, que tem que ver, por exemplo, com a questão da desigualdade, com a questão da pobreza, com a questão da desigualdade de rendimento, com a falta de acesso das pessoas a condições mínimas de sobrevivência, nós percebemos que temos, enfim, que não estamos numa situação minimamente satisfatória. Ontem foi divulgado um estudo do Carlos Farinha Rodrigues, um professor do ISEG, sobre a desigualdade em Portugal, sobretudo sobre o agravamento da desigualdade entre 2009 e 2014, ou seja, no período da intervenção da Troika, da intervenção das instituições internacionais e das políticas de austeridade. E o que eu acho que esse estudo permite concluir, os dados estão disponíveis, estão online, o estudo está divulgado, está acessível na net, é que nos últimos anos em Portugal, e concretamente com a política de austeridade, houve uma violação brutal dos direitos humanos. E se nós aceitarmos a ideia que a pobreza é uma violação dos direitos humanos, ideia que o próprio país, a própria República reconheceu em 2008, numa resolução da Assembleia da República que reconheceu que a pobreza é uma violação dos direitos humanos, então o que aconteceu nos últimos anos foi um crime de violação dos direitos humanos, porque o que aconteceu nos últimos anos foi uma intensificação da pobreza e das desigualdades. Para partilhar alguns dados convosco que podem ser interessantes, alguns elementos, Portugal é um dos países com maior desigualdade da Europa e essa desigualdade agravou-se no período da crise e agravou-se mais no período da crise em comparação com outros países. Nestes anos aumentou não apenas a taxa de pobreza, que ronda os 20%, estava nos 17,5%, ronda os 20%, mas aumentou também a intensidade da pobreza. As pessoas mais pobres perderam 25% do seu rendimento. É brutal. Como é que, em poucos anos, em média, as pessoas mais pobres perderam 1/4 do rendimento que tinham para viver. E se compararmos com a Grécia, o que aconteceu na Grécia nesses anos foi que as pessoas perderam 50% do seu rendimento, as pessoas mais pobres. É brutal, é avassalador, é incomparável com o que é que tem existido nas últimas décadas. Em média, em Portugal, nestes anos de austeridade, os trabalhadores perderam 132 euros por mês do rendimento do seu trabalho. E, finalmente, há uma forte associação entre a pobreza e a desigualdade. Ou seja, não é verdade que se possa desligar estes dois fenómenos. E também é verdade que os países mais desiguais, isto é, quanto maior é a desigualdade na distribuição de rendimento, mais pobre é um país. E a desigualdade é uma inibição, não apenas aos direitos humanos, mas é uma inibição ao próprio crescimento económico, etc. Tudo isto aconteceu procurando associar-se a estas medidas, a estas escolhas, um discurso de fatalidade que tinha um objetivo muito evidente. Por um lado, culpabilizar as vítimas da crise pela própria situação, andamos a ver acima das possibilidades, dessa lenga-lenga, mas também destituir-nos de capacidade de ação. E a forma fatalista como estas coisas foram apresentadas, como tudo isto foi feito numa espécie de estado de exceção, como se houvesse uma espécie de requisição civil para que todos nós fôssemos chamados a sacrificar-nos em nome do salvamento, da salvação do país, da economia, etc. E nós sabemos que no fim isto ficou tudo pior. Isto teve um efeito profundo, acho eu,
que nós ainda estamos a tentar perceber, todos nós, nas várias formas e nos vários espaços em que intervimos, como é que podemos reverter. Sendo certo que se o compromisso com os direitos humanos é também um compromisso de combate à pobreza, eu diria que vamos ter muitos confrontos e muitos conflitos pela frente. Primeiro, se o combate à pobreza é uma questão de direitos humanos, é uma questão de autonomia, então o combate à pobreza não é tutelar os pobres. Então não há combate à pobreza sem a participação das próprias pessoas. Então não há combate à pobreza se utilizarem as políticas sociais e os apoios sociais para impor formas de trabalhos forçados, formas de exploração aos próprios pobres, formas de utilização oportunista da situação dos pobres para se aproveitarem deles. E há programas públicos que fazem isto. Em segundo lugar, se o combate à pobreza é uma questão de direitos humanos, então o combate à pobreza não é uma oportunidade para se criar uma indústria da caridade, ou um negócio do social, ou um mercado de respostas sociais. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de direitos universais, é uma responsabilidade de nós, enquanto coletivo, das instituições públicas, do Estado, garantir que toda a gente tem o mínimo para viver decentemente, toda a gente tem direito àquilo que já está inscrito, não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nas próprias Constituição, etc. Em terceiro lugar, se, como diz o Farinha Rodrigues, e não só, estou a falar do Farinha Rodrigues, que é só o estudo mais recente que saiu ontem, mas se... Não, mas foi divulgado publicamente ontem. Há uma semana o Expresso começou a divulgar dados, mas o estudo foi ontem divulgado e foi ontem colocado integralmente na net. Mas se é verdade se é um facto que há uma relação profunda entre a pobreza e a desigualdade, então o combate à pobreza, se defender os direitos humanos, lutar pelos direitos humanos é combater a pobreza, então é também lutar contra as desigualdades. E isso não é fácil. Porque isso passa por enfrentarmos quem beneficia com as desigualdades. E há muitas formas de combater as desigualdades, por via de políticas públicas, por via do sistema fiscal, de impostos progressivos, por via de desmercadorizar mais bens de que as pessoas precisam, educação, saúde, habitação, etc. Mas nós percebemos, pelo que aconteceu na última semana, o Nuno deu esse exemplo, e vou só utilizar esse exemplo porque ele está muito presente, percebemos como quando se toca no combate às desigualdades, os interesses saltam e saltam em força. Não vou entrar em pormenor sobre a bondade da medida, obviamente que eu a defendo, mas sobre a opinião diferente que cada uma pessoa possa ter sobre se é mais ajustado ou não. Mas o que aconteceu na última semana foi que houve uma medida que foi apresentada, anunciado, discutido, a eventualidade da criação de uma medida que era tão simples quanto isto. Criar uma contribuição extraordinária para as pessoas mais ricas que têm património de luxo, eventualmente 1% sobre o valor dos imóveis acima dos 500 mil euros ou acima de 1 milhão de euros, para permitir recolher dinheiro para se poder investir na diminuição das desigualdades, nomeadamente, seria essa a ideia ou essa a ideia que está em discussão, poder utilizar esse dinheiro para subir as pensões mais baixas, que são, como se sabe, muito baixas em Portugal. 80% dos pensionistas em Portugal ganham até 700 euros. Isto foi apresentado e nós tivemos uma semana de bombardeamento mediático com uma multidão de comentadores e de políticos articulados com os comentadores que tentaram durante uma semana pura e simplesmente vender ao país uma mentira, com a colaboração e todo o espaço que lhes foi dado pelos órgãos de comunicação social, e de forma escandalosa. De forma escandalosa. Nós tivemos uma semana pessoas a dizer é um saco à classe média, é um crime contra a classe média, é um esbulho fiscal. E quando saíram os dados concretos da autoridade tributária, a montanha tinha parido um rato e foram metendo embaraçadamente a viola no saco, porque afinal o tal crime contra a classe média chegava a 0,2% dos agregados familiares, pobre classe média em Portugal, que representa apenas 0,2% de todos os agregados familiares, e afinal o que
a taxação extraordinária das 0,2% poderia dar, em termos de acréscimo de receita, os tais 190 milhões que foram divulgados, é o correspondente a poder-se subir em 7 euros o conjunto das pensões até aos 700 e tal euros. Mas, numa coisinha pequenina, que chega a 0,2% das pessoas e que é uma política de combate à desigualdade, que uns podem achar melhor, outros pior, mas que é importante dizer que a desigualdade de património é muito maior que a desigualdade de rendimento e por isso não há combate à desigualdade sem se taxar o património. Se nós taxarmos apenas o rendimento, vamos ficar muito limitados no combate à desigualdade. E a própria OCDE tem um relatório sobre desigualdades em que diz as desigualdades ao nível do património são muito maiores que as desigualdades ao nível do rendimento. E não só do património imobiliário, de outro tipo de património que não é taxado, as ações, etc. E, portanto, se não quisermos ter uma política de combate às desigualdades que seja capaz de combater as desigualdades ao nível do património, nós não vamos conseguir ter uma política eficaz de promoção de igualdade e de combate à pobreza. Mas isto, e para acabar, eu só dei este exemplo, podíamos multiplicar. Quando se começa a falar de uma política de requisição das casas que estão abandonadas, ou até mais recuado, de taxar extraordinariamente as casas que os proprietários deixam abandonadas porque estão em processos de especulação imobiliária, para se poder utilizar esse dinheiro para recuperar casas e para se disponibilizar essas casas em política social de habitação, saltam os interesses todos dos proprietários e dos especuladores dos fundos imobiliários. Quando nós falamos do combate à precariedade, está-se a discutir neste momento, por exemplo, limitar a renovação do trabalho temporário. Em Portugal, os trabalhadores temporários ganham muito menos que os outros, 30% menos em média que ganham. Os trabalhadores temporários em Portugal, pela lei, podem ter 720 contratos sucessivos renovados. E podem ser contratos de um dia. Isto não tem nenhum cabimento. Mas isto existe porque, se eu puder ter um contrato de um dia, isso é uma forma brutal de eu domesticar pelo medo a própria força de trabalho. Ou contratos de 15 dias, ou contratos de um mês. E quando se tenta tocar nestas coisas que têm a ver com direitos humanos e que têm a ver com desigualdade, os interesses saltam, explodem e utilizam todas as alianças e os poderes que têm, nomeadamente o espaço mediático que têm, para nos vender a ideia de que estão a atacar a classe média, estão a atacar o emprego, estão a atacar não sei o quê. E, portanto, para acabar, o que eu queria dizer no fundo é que o compromisso com os direitos humanos é uma coisa dura e que implica muitos conflitos, ou seja, não é uma flor na lapela, nem é uma coisa que seja fácil. Se nós os levarmos a sério, não é? Se nós tentarmos mesmo perceber como é que eles poderiam não ser apenas uma excelente ideia, mas ser realidade. E por isso, esse compromisso passa certamente por gestos concretos e passa por alterações estruturais, e não haverá essas alterações estruturais se nós próprios não as tomarmos em mãos. E uma parte, ou uma dimensão importante, diria eu, dos direitos humanos, é o direito que cada um de nós tem, e todos nós temos em conjunto, de desejar o que parece estar além do possível. Porque só quando nós como a saber compreender faz, ou seja, só quando nós nos damos o direito de desejar aquilo que aparentemente não é possível no imediato, é que nós conseguimos avançar alguma coisa em relação ao que existe. Obrigado. Obrigado, Zé. Eu vou passar a palavra ao Sr. António Ribeiro para finalizar aqui o nosso painel. Obrigada. Primeiramente quero agradecer, em nome do movimento, o convite efetuado pelo Saber Compreender, e vou procurar ser breve e vou aqui dizer o que é o nosso movimento Uma Vida Como é Arte. O movimento Uma Vida Como é Arte é formado por um grupo de pessoas com a experiência de viver na rua, num processo de construção pessoal. O movimento distingue-se de outras associações, de outros movimentos, porque é movido por pessoas em situação de sem-abrigo. O movimento utiliza a arte como veículo de comunicação. É um movimento que reúne semanalmente num espaço cedido pela Santa Casa da Misericórdia, na Casa da Rua,
na Rua do Cololé, número 67. As reuniões são abertas a todos os interessados que queiram participar. O movimento Uma Vida Como é Arte, portanto, é parceiro do NEPISA, essencialmente também membro ativo das Vozes do Silêncio. Enquanto membro ativo das Vozes do Silêncio, o movimento cedeu artistas e argumentistas para o filme O Silêncio. Filme, até aqui alguns deles estão aqui presentes nesta sala. O Cristiano, o La Salete, o João, não estou a ver assim mais ninguém. Filme esse que já foi premiado. Portanto, aqui também quero fazer lembrar que as pessoas em situação de sem-abrigo são capazes e desempenham muito bem as suas funções. Se assim não fosse, o filme também não poderia, certamente que não seria premiado. Quanto a ações desenvolvidas pelo movimento Uma Vida Como é Arte, quero referir, portanto, a de 6 de dezembro de 2013, em que organizou o primeiro encontro de sem-abrigo na cidade do Porto, no Museu Soares dos Reis. Quero aqui também dizer que o movimento Uma Vida Como é Arte teve o seu início a 16 de julho de 2013, tendo como ponto marcante a organização do encontro das pessoas em situação de sem-abrigo. Somos parceiros também do NEPISA, membros ativos das Vozes do Silêncio, e parece-me, quanto ao movimento, que é tudo. Agora, quero me referir, portanto, às ações mais importantes que este movimento teve. Teve uma primeira, ou segunda, mas acho de importância, foi a contagem das casas abandonadas, que foi feita pelo Cristiano Georgesco, na altura membro do movimento, com a ajuda dos voluntários. O movimento participou em várias ações, como em Viana do Castelo, na Habita em Lisboa, deu formação com a Gasport na Universidade de Engenharia, em Espinho, participou em muitas ações. A ação mais importante, e que todas as pessoas gostam de ouvir falar, foi da coragem que o movimento teve na ação judicial contra o Estado português. A ação judicial mantém-se, só que é uma ação que exige certos cuidados. E quando nós pensávamos que teríamos o apoio, eu aproveito para dizer e referir o apoio do Cristiano, da Dora e muito mais, tivemos de ter esse cuidado, quer dizer, inclusive a Segurança Social não dá os apoios jurídicos, os documentos a pedir o apoio jurídico continuam na Segurança Social, quando há 30 dias, não é? Mas os 30 dias devem ser para aí 300 anos. De qualquer maneira, o processo está certo. O que é que nós nos lembramos do processo judicial? Nós lembramos do processo judicial porque também queremos fazer lembrar o Estado português das suas obrigações, dos seus compromissos, dos compromissos que assumiram com a Carta Universal dos Direitos Humanos, com a Convenção dos Direitos Humanos e até com o artigo 1º da Constituição. Não é preciso referirmos mais artigo nenhum, basta referirmos o artigo 1º da Constituição, o direito à vida. Mas todos se esquecem. Eu acho que aqui tudo poderia ser resolvido se as leis fossem adequadas à nossa população. Só que as leis não são adequadas à nossa população. Nem no emprego, nem na saúde, nem na habitação, nem nada. Hoje, aqui no Porto já se começa a ver qualquer coisa, mas é muito pouco. Porque nós continuamos com o mesmo problema. Apesar de nos terem reposto o valor de 180,99 €, nós continuamos a não ter o suficiente para os custos básicos. Esse é um caso. Repuseram em relação ao ano de 2010. Parece-me que foi isso. 2010. Mas nós estamos no ano de 2016. Em 2010, um alojamento custaria na ordem dos 150 €. Eu estou-me a referir ao seu deputado, que é para levar lá para 150 €, não é? Mas nós já estamos em 2016.
hoje no Porto não arranjam alojamento por menos de 200 euros. Por menos. Nós também gostaríamos que a atual conjuntura governativa, por exemplo, dou-lhe um exemplo, que os deputados faziam um pacto. Era a altura própria dos deputados fazerem um pacto e olharem para nós. Era. Estou-me a referir ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, fazerem um pacto e olharem para nós. Porque quando os deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista fizessem o pacto, não é? Se calhar o governo do Partido Socialista aceitaria. Mas nós continuamos na mesma, absolutamente na mesma. Não há respostas à medicação. A Segurança Social vê-se e deseja-se para... Agora deu para ti. Para... A Segurança Social é Paula França. Mas é verdade. É verdade. Vê-se e deseja-se. Claro. Eu aponto-lhe o meu caso pessoal. Eu, se não tivesse outra forma de resolver o problema dos meus medicamentos, já tinha morrido. Pois já. E não se resolve. É nisto que nós queremos. A ocupação dos tempos. Há muitas formas. Se calhar com a ajuda dos sem-abrigo, com a ajuda das instituições, se calhar arranjavam-se formas para a ocupação dos tempos. Coisas que os políticos não sabem. Estão nos gabinetes, não estão no terreno, não sabem. Mas se calhar nós temos formas para a ocupação dos tempos. E não se consegue resolver nada. Eu costumo dizer para mim mesmo, só que é que eu digo aos seus gestores. Eu aproveito sempre essa deixa. Eu considero que os sem-abrigo, vamos começar por outro lado, vamos começar pelas Olimpíadas. Sabe que é uma equipa de estafetas, sabe? Nós, perante os governos sucessivos, nós somos o testemunho. Então, o que é que acontece? O governo A, passado 4 anos, passa o testemunho ao governo B. O governo B, passado 4 ou 8 anos, passa o testemunho ao governo C. Só que não há uma meta. Enquanto as Olimpíadas têm uma meta, as equipas estafetas atingem a meta, não. Aqui vai-se passando o testemunho de um para o outro. E nunca não há um atleta final que corta a meta. Não há. Ele fica por ali assim. É isso que é a comparação que eu faço. Eu gostava de passar a palavra ao público para colocarem as questões que acharem pertinentes à nossa mesa, aos oradores. Eu posso fazer um vídeo? Queria perguntar ao Sr. António Ribeiro quanto é que paga a advogada da causa e se encontra aí, né, devem ter uma advogada, quando tem uma causa no tribunal tem que ter um advogado, não? E quando pago, e se acha que o problema da causa não andar rapidamente, não andar para a frente e não ter visibilidade, se está aí também. Também, em parte também está aí. Paga alguma coisa? Em parte também está aí. Só que há um acordo estabelecido com a advogada, porque há indemnizações que o Estado português tem que nos pagar. E então, o que ficou acordado com a advogada é que, depois de apuradas as indemnizações, ela cobrará uma porcentagem para ela. Do resto, nós só queremos é que realmente as instituições, não é, que deem andamento aos nossos pedidos. Porque uma causa há a perder e há a ganhar. Não é? Se nós ganhamos, não pagamos custos. E se perdemos? Esse é o cuidado a ter com a causa. Não é? A causa tem que ser muito a causa bem. é justa, mas é arriscada em termos dos tribunais. A causa é muito justa. Eu gostava, se tivesse um bom advogado, daqueles sonantes, acha que isso ia fazer? Eu penso que sim. E mais rápido. E nós teríamos muito pouco para a frente. Porque nós não saímos disto, doutora Paula. E isto, a senhora lembra-se sempre do exemplo que eu aqui dei do testemunho. Nunca aparece o último atleta a cortar a meta. Nunca aparece. Isto vai andando. Vai passando o testemunho. Sim, sim.
Só uma pequena observação, quer dizer, quando o bom advogado, queria dizer um advogado concorreram, o escritório de advogados concorreram. Sim, sim. Sim, era isso que eu queria dizer. Mediático. Leve 2.000 euros por minuto para dar um passeio. 2.000 euros por minuto, então. Eu quero aqui também pedir, em nome de todas as pessoas em situação sem abrigo, que olhem com olhos de ver para as leis. No caso do emprego, está a começar a aparecer a plataforma Mais Emprego, mas não é suficiente. Não é suficiente. E tem mostrado trabalho, a plataforma Mais Emprego tem mostrado, na formação, na colocação de pessoas. Há outras formas de se dar trabalho às pessoas. Ouçam-nos. Nós queremos ser ouvidos. Queremos ser ouvidos e eu até lhe digo mais aos José Freire. Olha, há casos com os sem-abrigo, por as leis serem inadequadas, que são inconstitucionais. Eu não tenho a ninguém que ajude a provar a inconstitucionalidade, porque são. Eu sou sem-abrigo, mas digo sinceramente, eu tenho muitas ideias e eu penso que há casos... Por exemplo, de que estamos a falar de casos? Não, mas em que situações a questão... Olha, na situação do emprego, por exemplo. Eu sou sem-abrigo. Eu apresento um projeto ao Centro de Emprego. E sabe o que é que eles fazem? Olha, um microcrédito, são 10.000 euros. Não tem direito. Não, isso é logo cortado. No entanto, poderia criar uma própria... Mas não tem direito ou eles é que não aprovam? Não aprovam. Não aprovam porquê? Não aprovam porque estamos num país em que não há lei nenhuma que obrigue o cidadão a ter conta bancária. E eles pedem logo a conta bancária. Não é? Logo por aí. E se eu tiver crédito mal parado no Banco de Portugal, nem sei eu, é logo patronizado. Por acaso não tem, mas não há. Pois eu um dia gostaria de falar com. Mas temos que perder muito agora. Podia ser aqui. Não, aqui não. Um dia que venham, um fim de semana. Mais alguma questão? E a coisa simples. Eu tenho uma questão, eu como brasileiro e como uma pessoa que já viu muito dessas questões no mundo e principalmente no meu país, aqui em Portugal eu acho muito estranho esse tipo de discussão sem a interação das pessoas afim, das pessoas que passam por isso. E para mim é muito estranho ouvir esse tipo de discussão. E eu vejo outras situações que, por exemplo, o governo português, ele fecha muito as opções das pessoas por si própria procurar ajuda. Como microempreendedorismo, como a pessoa, por exemplo, vender coisas na rua, vender fruta ou vender o que for, para que saia da miséria, para que tenha um abrigo, para que tenha um poder próprio e para que crie opções para si mesmo. E eu acho que, pelo que eu percebo muito em Portugal, as pessoas fecham muito entre si a opção dela de também ter uma vida própria, de buscar suas opções por si. O próprio povo, a própria população olha de maneira, como é que eu digo, de maneira, de maus olhos, aquilo que não é correto enquanto empresa. A gente falou sobre a questão de microcréditos, mas de vez em quando você não precisa de microcrédito, você precisa de força de vontade, você precisa de um produto e você precisa vender para que você sustente sua família e tenha uma opção. O Brasil já passou por vários milhões de crises e a gente tem referências de milhões de crises. Eu venho de uma terra que as pessoas buscam por si próprias um caminho e as pessoas têm incentivo a isso, né? Que se comece com 50 euros, com 100 euros, com o que for, mas elas começam e saem do lugar. Mas o governo português, o próprio povo português e as pessoas que olham de fora, eu vejo que observam de maus olhos esse tipo de intervenção. E eu acho que seria muito bom a reflexão nesse âmbito, no âmbito de que poderia se modificar para que as pessoas tivessem uma gestão própria de vida, uma gestão própria, um caminho próprio de vida. Tá entendendo? Ok, essa é a questão que eu queria colocar.
falando, se calhar, aproveitando a tua questão, para a questão com que eu estou mais próximo. Eu acho que o problema, referindo, por exemplo, à questão das comunidades ciganas, o problema não é de opção individual ou de procura da aplicação de uma ideia ou de recurso a crédito. Efetivamente vai muito mais para além disso. A questão é coletiva e é estrutural. Isto é, nós temos, aqui eu e a Sofia, temos participado em vários projetos e trabalhado com as comunidades, trabalhado diretamente. E, por exemplo, uma das conclusões que podemos retirar com alguma facilidade é que, efetivamente, é difícil para as comunidades, ainda que consigam, por exemplo, terminar a escolaridade normal, obrigatória, alcançar um curso superior, depois a inserção no mercado é quase impossível. O recurso ao crédito é quase impossível. Portanto, e como é evidente, isto é um ciclo que se acaba por fechar, ou seja, cumprir esse processo todo. Não é possível conseguir aceder ao mercado de trabalho. Não é possível conseguir aceder à habitação condigna. Não é possível correr ao crédito, seja ele micro ou macro. Continuam fechados e, portanto, recorrem àquilo que é a única coisa que conseguem com algum sucesso ter atividade, que é no âmbito das feiras ou outras atividades que vão manter. Porque é mesmo um problema estrutural. É um problema de racismo estrutural. Portanto, não é uma opção individual. Não se resume só a essa dimensão. Dois comentários também, se o pessoal quer ir para o coffee break eu também. Sobre uma das coisas que o António estava aqui a dizer, eu acho que muitas vezes o problema não é as pessoas, nomeadamente os decisores, não conhecerem, é não se interessarem. Porque toda a gente sabe o valor do RSI. O valor do RSI, do Rendimento Social de Inserção, é um valor que não permite sequer as pessoas saírem de uma situação de pobreza. A única coisa que o RSI faz, e ainda bem que existe, evidentemente, mas a única coisa que o RSI faz é diminuir a severidade da pobreza. Porque alguém com 180 euros ou 190 euros por mês, obviamente que não sai de uma situação de pobreza. Mesmo que possa ter alguns apoios complementares que também foram profundamente cortados e diminuídos. E o problema é que isto agora é uma responsabilidade que ultrapassa, ou seja, que também nos envolve, é que uma das razões porque, nomeadamente, o anterior governo se permitiu cortar no RSI é porque muitos de nós comemos a ideia de senso comum que foi profundamente difundida de que o RSI, no fundo, é um incentivo à preguiça, que não há controle, que não há fiscalização, que as pessoas estão ali no RSI acomodadas com aquela fortuna de 180 euros e, portanto, não vão trabalhar, e, portanto, todos estes preconceitos, foi também com base nestes preconceitos que os decisores políticos conseguiram ganhar apoio para estigmatizar uma medida boa como é a medida do RSI e para anunciar cortes no RSI que puseram fora da medida 70 mil pessoas e mudanças, por exemplo, como deixar de ser uma renovação automática, agora foi reposta à renovação automática, ou seja, só se a situação da pessoa se alterar é que ela não é renovada automaticamente a prestação. Pelo que eu sei, ainda não entrou no sistema informático, apesar de ter sido aprovado. Mas, quando se acabou com a renovação automática, o argumento foi, então nós vamos estar a renovar automaticamente uma prestação. A pessoa tem que vir cá a provar que ainda está em situação de pobreza, etc. Esta lógica de desconfiança, de perseguição, de culpabilização dos pobres e combater a pobreza é também combater os preconceitos que existem sobre a pobreza e sobre o combate à pobreza que permitem e que fragilizam as políticas sociais de combate à pobreza e que não permitem avançar. E, portanto, acho que é muito importante todos nós termos informação sobre como é que funciona, por exemplo, o RSI, os valores baixíssimos que tem atualmente o RSI, a fiscalização que existe. Agora estava-se a discutir o sigilo bancário e veio gente indignada, agora vai acabar o sigilo bancário para as pessoas com mais de 30 mil euros. Todas as pessoas no nosso país que recebem uma prestação social não têm sigilo bancário. O sigilo bancário já não existe para milhões de portugueses, porque toda a gente que recebe uma prestação social do Estado, o Estado já tem o direito de aceder às suas contas por razões de fiscalização. Portanto, estamos a falar de quê, exatamente, com essas indignações? Isto, pronto, era só uma nota
sobre esta questão. E, por exemplo, a renovação automática, nós outro dia quando estávamos a falar, quando fomos à batalha, a renovação automática tem uma coisa que no caso das pessoas sem abrigo é fundamental, é que as pessoas não têm uma morada. E, portanto, vão-lhes mandar uma notificação para a sua morada, para elas irem à Segurança Social, apresentarem de novo os documentos e os requerimentos. É evidente que as pessoas perdem o RSI. Portanto, pequenas coisas como estas, no caso da população sem abrigo, podem fazer diferença concreta, ainda que o valor do RSI seja extremamente baixo, como é baixo o valor das pensões. E é por isso, quando se discute que é preciso que quem tem mais e quem tem muito contribua para se poder redistribuir a riqueza, nomeadamente por via de políticas sociais, isto é uma luta também que eu acho que nós todos devemos agarrar. E depois, sobre o microcrédito e tal, eu acho que o microcrédito e o empreendedorismo deve ser uma solução disponível para as pessoas que assim o entendem. Dito isto, o empreendedorismo e o discurso do empreendedorismo foi utilizado nos últimos anos de forma falaciosa e é uma armadilha perigosa, na minha opinião. De forma falaciosa porquê? Porque se utilizou o discurso do empreendedorismo de nós temos é que ser proativos, ser dinâmicos, fazermos pela nossa própria vida. Utilizou-se esse discurso para se apresentar a diminuição dos apoios sociais, como se essa diminuição e esses cortes nos apoios sociais fossem atos de amor do Estado para libertar os pobres da tutela do Estado, que não lhes permite avançar e desenvolver os seus projetos. Coitados, que eles estão ali amarrados e dependentes daquele apoio. E, portanto, o Estado, tão bom que é, com tanto amor que tem por eles, faz cortes nos apoios sociais para libertar as disposições empreendedoras desses indivíduos e para os estimular a irem à procura do seu projeto, da sua ideia, da ideia de negócio. Outra dimensão falaciosa deste discurso é a ideia de que, esta ideia de que o que é preciso, não é preciso uma pessoa ter um emprego, é preciso ter uma ideia. E depois, é uma armadilha muito grande. Porquê? Porque muitas pessoas, aquelas a quem, por exemplo, foram concedidos pequenos apoios na área do empreendedorismo, a outras não foram, não estão a ser. Mas atenção, porque esses apoios também têm uma contrapartida. É porque houve gente que, por exemplo, fez antecipar o seu subsídio de desemprego. Porque havia uma dessas medidas, que uma pessoa podia pedir a antecipação total do valor total do subsídio de desemprego para ter dinheiro para investir num negócio. E isso foi muito incentivado. O empreendedorismo, as pessoas fazerem-se à vida, investir. Só que há um pequeno pormenor. É que não basta uma boa ideia. É preciso, por exemplo, que haja gente a comprar o produto que aquela pessoa vai produzir ou o serviço que ela vai oferecer. E em Portugal, com os cortes salariais, com a diminuição do poder de compra e do rendimento, não basta ter boas ideias, é preciso que haja mercado interno, para utilizar a linguagem dos economistas, para que essas boas ideias possam ter futuro. E, portanto, o que aconteceu com muitas pessoas foi que elas foram empurradas pelos serviços públicos de emprego para criarem o seu próprio negócio, anteciparam, perdendo depois, portanto, a recepção do seu subsídio de desemprego e meteram-se em buracos, dívidas. E as estatísticas que existem é que, não tenho aqui o número, mas nós até, eu e o Adriano Campos, fizemos um estudo e até fizemos um livrinho sobre isso. A maior parte, 60 e tal %, dos negócios que são criados no âmbito deste tipo de projetos, ao fim de um ano já não existem, precisamente por isto. Ou seja, é preciso muito cuidado com este discurso também do empreendedorismo. E se nós formos ver quais são os países em que existe mais autoemprego e em que existe, portanto, uma maior taxa de empreendedorismo, nós verificamos que são os países mais pobres. Ou seja, haver muito empreendedorismo, se analisarmos o empreendedorismo, medirmos o empreendedorismo pelo autoemprego, é um sinal de pobreza. E, portanto, acho que deve ser uma solução disponível e há experiências boas. Mas não acho que possa ser apresentado como uma panaceia também para resolver, porque induz uma lógica muito perversa de responsabilizar os próprios indivíduos por uma situação que lhes escapa e que resulta, em grande medida, de escolhas económicas que não estão, digamos assim, não são sua responsabilidade. Pronto, era só isso que eu queria dizer.